Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Alexandre Triquez. Bom, eu sou Alexandre Schumacher Triquez, sou advogado, tenho minha atuação na advocacia previdenciária aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu também sou professor de direito previdenciário, venho trabalhando com pesquisas também na área do direito previdenciário, do direito à assistência social e também direito à saúde, dentro do contexto maior, da Seguridade Social. Sou membro do IBDP já há alguns anos, talvez aí em torno de 15 anos, mais ou menos 15, 16 anos, e nesse período, junto ao Instituto, trabalhei e participei de dezenas de projetos, e como esse do podcast que está sendo realizado no momento, e sou muito entusiasta dos trabalhos e dos projetos que participei e que participo aqui no Instituto. Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre o tema do envelhecimento e a exclusão digital, que é um tema bastante atual, tem sido objeto de pesquisas que tenho feito a nível de pós-graduação, a nível de doutorado. Então eu tenho investigado um pouco mais a fundo esse tema, tentando linkar essas pesquisas também com a experiência prática na advocacia, porque a gente acaba tendo um contato muito preferencial, digamos assim, com essas pessoas na função, eu particularmente na função de advogado, no atendimento aos meus clientes aqui do escritório, eu percebo que consigo ter uma convivência muito relevante com essas pessoas no que se refere a envelhecimento e exclusão digital. Então, esse é um assunto que já vem me provocando há bastante tempo e é um assunto que entendo que os especialistas em direito previdenciário, o próprio IBDP, nós precisamos conversar sobre esse tema. Ele é um tema que hoje já causa preocupação, mas eu penso que esse tema, se ele não for devidamente tratado, ele tem aí um potencial de gerar consequências, na minha opinião, bastante importantes, no que se refere assim às relações sociais como um todo. Bom, nós hoje estamos lidando com o mundo digitalizado. No âmbito do INSS, isso começa ali em 2016, com o projeto INSS Digital. Aliás, o INSS foi bastante precursor nessa caminhada dentro da digitalização da administração pública do Brasil. O INSS foi uma das autarquias pioneiras nessa ideia, então, de começar a alterar, a gente chama no direito administrativo de desmaterialização dos atos administrativos. Eles deixam de existir do ponto de vista físico e eles passam a existir de forma eletrônica, Então o INSS lá em 2016, ele iniciou esse projeto chamado INSS Digital e começou então, apesar do nome digital, do projeto INSS Digital, a proposta do projeto era transformar os processos físicos em processos eletrônicos. Porque até o ano de 2016, o INSS ele passou por um processo importante, a partir dos anos 2000 até o advento do INSS Digital, passou por um processo importante de transformação dos processos físicos em processos eletrônicos, porém os processos internos, os processos de análise, distribuição de tarefas para servidores, utilização de home office, enfim, uma comunicação mais aperfeiçoada a nível de sistema, Então, houve um desenvolvimento bem expressivo a partir dos anos 2000 por uma série de alterações legais que foram feitas, uma série de mudanças, digamos assim, internamente junto ao INSS. Facilmente constatável para quem lida com a autarquia, Era muito facilmente constatável a interligação de sistemas, ajustes que se davam de forma eletrônica e o trabalho interno, que aí só quem está lá dentro que pode realmente confirmar isso, mas isso é um fato, A partir de 2016, por força de normativas nossas brasileiras e também por forças de convenções internacionais, o INSS e a administração pública do país como um todo passou a buscar esse norte da digitalização. Então, a gente passa a ter o advento de um processo eletrônico, agora voltado ao cidadão. Um processo externo, não um processo interno. E, como eu disse, o INSS foi um dos precursores desse projeto.
Acontece que ultrapassamos aí praticamente 9 anos desde o advento do INSS digital e temos acompanhado a digitalização da administração pública como um todo, e o que a gente observa é a dificuldade da população em se inserir nessa política pública agora desmaterializada, nessa política pública, no mínimo, eletrônica, né? Ela, em muitos aspectos, ela é digital, a gente tem a própria digitalização dos documentos, então é uma administração digital, apesar de que a mecânica desses processos ainda ela é muito eletrônica e pouco digital. A gente ainda não tem assim a utilização de uma tecnologia mais sofisticada nesses processos. A própria utilização da inteligência artificial ainda é muito inicial, a própria utilização da internet das coisas, então o que a gente vê hoje são processos eletrônicos com automações, né? Então a utilização da automação em processos eletrônicos. Mas, de fato, há uma política de governo digital, há uma estratégia nacional de governo digital, e a gente está caminhando, sim, para que a administração pública possa atender a população integralmente através dos aplicativos, através da utilização da internet. E aí vem um grande debate na área previdenciária. Eu acho que ele é um debate em todas as facetas dessa administração, em todas as áreas, mas eu acho que na área previdenciária ela ganha contornos bem específicos porque a gente lida com um contingente populacional de mais idade, que normalmente é quem vai pedir a sua aposentadoria, né, a sua pensão por morte, e lida também, no caso específico nosso aqui do Brasil, o INSS lida também com contingentes vulneráveis do ponto de vista social, não apenas demográfico, né, do ponto de vista social, pessoas que integram classes mais favorecidas e que muitas vezes não têm alfabetização e têm dificuldade realmente no acesso a essas tecnologias. Depois nós temos um terceiro grupo também, que é aquele grupo que tem alfabetização, tem a idade avançada, e aí eu acho que o conjunto, um pouco dos dois, mas acaba tendo a dificuldade também por não ter se desenvolvido enquanto pessoa no universo eletrônico, né? Então, os não nativos digitais. Então, essa também é uma preocupação, porque ela é passível de gerar, né, impactos, né? Essa exclusão digital desse contingente populacional gerar impactos justamente na melhor idade, né? Então, hoje a gente trabalha, assim, nas pesquisas que são feitas sobre esse tema, a gente tem 2 enfoques bem objetivos, assim, para fazer uma análise da exclusão digital e envelhecimento. O primeiro, do ponto de vista da infraestrutura de acesso, ou seja, né, a incapacidade financeira ou de qualquer outra ordem que esse contingente populacional tem para adquirir o próprio acesso à internet. Ou se tem um acesso à internet, tem um acesso limitado, falta dispositivo. Então aqui entra o aspecto mais da desigualdade econômica mesmo e a dificuldade de acessar esses aplicativos e essas ferramentas em razão, né, da própria dificuldade financeira, né, dificuldade de acesso como um todo à internet, né? E um segundo enfoque, a incapacidade de utilizar os equipamentos de forma eficaz. Então, esse segundo contingente populacional, esse segundo enfoque aqui, que se interliga com o primeiro, né? A família, muitas vezes, a pessoa, muitas vezes, tem o acesso à tecnologia, tem o acesso à internet, mas ela não sabe usar, né? Ela tem competências limitadas, né? E, então, por diversas razões, né? O letramento digital, o próprio capital cultural da pessoa, a idade, entre outras variáveis também, que vão fazer com que ela tenha o acesso à tecnologia. Aliás, isso é uma realidade hoje, ter acesso à tecnologia, que está ficando cada vez mais acessível, então, do ponto de vista formal, do ponto de vista da infraestrutura de acesso, a gente vem caminhando até para uma universalização desse acesso, mas materialmente falando, a gente verifica uma dificuldade grande, assim, algo que ainda precisa ser devidamente dimensionado nessas pesquisas para que a gente possa justamente pensar num plano de ação, né? Aqui falando a nível governamental, a nível de política pública, a nível de Estado mesmo, né? Então, só para mim elucidar um pouco o que estou falando, né, a gente tem dados hoje do IBGE que mostram que tanto no nível urbano quanto no nível rural, o Brasil está se encaminhando para uma universalização do número de domicílios que têm utilizado a internet, inclusive em âmbito nacional, em todas as regiões. As desigualdades regionais que antes existiam, hoje não existem mais, ao menos de uma forma mais expressiva. Os dados da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios,
ela mostra isso. Então, a gente tem hoje, dado bem interessante, né? A gente tem uma equalização das diferenças regionais, então não há maiores diferenças no acesso à internet, formalmente falando, na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Há uma discrepância, sim, com relação ao rural, né? Mas essa discrepância vem diminuindo, ela é um problema um pouco mais persistente, talvez, das populações rurais, mas no nível urbano não, e a gente se encaminha aí para percentuais aí de quase 100%, 94%, 95% dos lares brasileiros que utilizam a internet hoje, né? Então, é um dado bem interessante. Porém, quando a gente vai avaliar as razões pelas quais, por exemplo, não se utiliza a internet, por motivo de não utilização, pontua o maior percentual na pesquisa justamente nenhum morador saber usar a internet. Então, há o acesso à tecnologia, há o acesso ao telefone celular, há o acesso à internet, porém, essa mesma pesquisa do PNAD de 2024 mostra que nenhum morador sabia usar a internet, é o percentual maior das razões pela não utilização. E, em segundo lugar, pontuando quase no mesmo percentual do que nenhum morador saber usar, né, a tecnologia, o serviço de acesso à internet é caro. Então, há limitações também formais ainda com relação a esse acesso. Mas chama atenção justamente pela dificuldade de utilização. E aí entra o aspecto que eu referi, a possibilidade, talvez eu chamei de privilégio, de na condição de advogado, nós todos advogadas, advogados, na área previdenciária, como a gente atende essas pessoas, a gente consegue verificar assim, empiricamente, sem maior entabulamento de dados, digamos assim, a gente facilmente, no cotidiano da advocacia previdenciária, a gente constata que esse é um fenômeno que chama atenção. Quer dizer, as pessoas têm dificuldade para fazer uma senha, têm dificuldade para acessar o aplicativo, têm dificuldade para dialogar com o INSS, para entender a linguagem técnica. Então, é uma questão bem significativa isso. Depois nós temos dados de outras pesquisas que trazem um conceito que é bem interessante, que eu queria deixar registrado aqui nessa participação do podcast do IBDP, que é o que a gente chama de conexão significativa, onde é feita uma análise sobre a materialidade dessa conexão. Então, ali a gente verifica que os números não são tão expressivos quanto os números da PNAD, porque são examinados na conexão significativa, são examinados justamente dados reais, assim, avaliando contingentes populacionais, razão para o não uso. Então, quando a gente vai fazer uma análise mais aprofundada desses números, a gente verifica que realmente tudo está indicando uma maior utilização formal da tecnologia, mas na materialidade, esse contingente mais envelhecido, aliado também com a situação, muitas vezes, de vulnerabilidade social, faz com que haja uma barreira muito grande e com potencial de gerar exclusão social, né? Então, essa é a preocupação principal aqui, que eu trago, então, para a gente debater nesse episódio, né, do podcast. E, em especial, né, algumas conclusões. Uma primeira delas, a importância de se investir cada vez mais na tecnologia junto ao INSS. O INSS precisa investir mais em tecnologia e inovação, e ele precisa abrir esses dados para a sociedade. A gente precisa entender como é que está funcionando hoje essa política, né, de investimento em tecnologia, inovação, sistemas. Fala-se recorrentemente que se está se trocando sistema, que se está investindo numa tecnologia nova, mas a sociedade civil tem poucas informações sobre isso e até mesmo sobre a relação do INSS com a sua empresa de processamento de dados, a Dataprev, né? Então, eu acho que essa é uma questão bem relevante, porque eu sempre gosto de dizer nas minhas falas que, a partir do momento que eu tenho aplicativos que eu consigo acessar e consigo solicitar os serviços que esse aplicativo se dispõe a me ofertar, sem nunca enfrentar problemas de conexão, eu chego à conclusão que sim, é possível termos aplicativos que não caem, né? Por exemplo, nunca me aconteceu de utilizar um aplicativo de transporte individual em que o aplicativo tenha me respondido: estamos fora do ar, peça mais tarde. Nunca aconteceu nesses anos todos, né? Então, ou seja, a tecnologia está aí. Talvez o que falte seja a aplicação dessa tecnologia nesses processos previdenciários, no própria operacionalização
do serviço público previdenciário. E a gente precisa debater esse assunto, porque a partir do momento que a gente desmaterializa o serviço público e ele passa a se tornar um serviço digital, com ferramentas, com processos eletrônicos, a própria digitalização se transforma no serviço público. Então, todos os princípios constitucionais que regem o serviço público, eles precisam estar devidamente respaldados nessa digitalização. E isso envolve investimento em tecnologia e inovação. Outra questão importante é a própria discussão antiga sobre a estruturação do serviço social previdenciário e o papel do serviço social previdenciário para além de avaliações periciais, né? O papel dele no sentido de implementar direitos, orientar a população, de que forma o serviço social previdenciário poderia atuar nesse cenário de digitalização para auxiliar, né, a que a gente não tenha esse quadro de exclusão digital. Então, a gente sabe que esse setor do INSS é um setor que é muito importante e as informações que a gente tem é que ele teve uma redução bem expressiva no seu escopo de atuação aí nas últimas décadas, né? Fruto do próprio sucateamento geral que a gente tem visto no INSS, né, no que se refere a investimentos. Por fim, e não menos importante, né, a necessidade de manutenção do atendimento presencial mínimo, com qualidade. Então, a gente precisa garantir um atendimento presencial mínimo, porque tem categorias que não vão conseguir, categorias de pessoas que não vão conseguir acessar o processo de forma eletrônica, precisam ter um acesso presencial, então é muito importante que o INSS mantenha esse atendimento, né? Enfim, se for necessário alterar, reduzir layout, agências, mudar a forma de atendimento, isso pode se dar de várias formas, até com convênios, com unidades da federação, municípios, estados. Agora, o INSS não pode jamais, nesse processo, abrir mão do atendimento presencial mínimo, porque a experiência mostra que, nesses casos, o que acaba acontecendo é um colapso total. E aí, depois, tem outros fatores que acabam influenciando também, porque aí acabam fomentando judicialização, né? As pessoas acabam buscando um profissional da advocacia para auxiliar nessa parte mais procedimental. Isso acaba redundando em ações judiciais que poderiam ser evitadas, né, se a gente tivesse o atendimento presencial mínimo com qualidade. Não adianta colocar lá no atendimento presencial aqueles servidores que não têm tanta habilidade, não têm tanta vocação para atendimento ao público. Precisamos de experts em direito previdenciário, né, que possam orientar, fazer os procedimentos, que estejam devidamente informados sobre seus deveres e direitos, né? O servidor ele não tem apenas direitos de, por exemplo, não ser agredido, não ser desacatado, ele também tem deveres, né? Ele tem o dever de informar, ele tem o dever de ser eficiente, ele tem o dever de agir, né, com proporcionalidade, com razoabilidade, dando centralidade para o cidadão que está ali, a pessoa que está ali. Então, também essa capacitação do pessoal do atendimento presencial ela é fundamental. Aí eu penso, aqui uma opinião minha, que ainda vigora de uma forma muito expressiva na nossa administração pública, uma confusão de que o interesse público se confunde com o interesse da administração. Então, assim, aquela sensação de que o agente público, quando faz algo a mais para viabilizar um direito da pessoa que está lá na agência, parece que ele está fazendo um favor, está fazendo algo que ele não deveria fazer, e ele deveria sim fazer. Porque o princípio da eficiência diz que ele deve trabalhar dando centralidade ao cidadão. Mas ainda há muitos problemas aí culturais com relação a isso, né? Isso acaba fomentando o acesso ao poder judiciário, que não deve ser jamais criticado. O judiciário é a última razão que a gente tem muitas vezes para garantir direitos no país. Agora, claro que não é saudável, a gente tem que pensar no fortalecimento da política pública e não no fortalecimento do processo judicial. O processo ele é importante, mas ele tem que estar sempre sendo estudado e analisado por que ele ocorre tanto, né? Aí tem que fazer um outro tipo de avaliação. E eu acho que isso é fundamental, porque o processo depois por si só, ele também gera as suas mazelas. Ele traz segurança jurídica, ele traz tutelas de urgência, mas ele também gera efeitos perniciosos, né? Como, por exemplo, ele fomenta a desigualdade, porque aqueles que não têm condições de contratar um profissional da advocacia correm o risco de ter o seu processo analisado com mais demora, com mais tempo do que aquela pessoa que talvez tenha melhores condições, tenha uma formação cultural melhor e consiga buscar um profissional e eventualmente impetra um mandado de segurança e se aposenta antes. Isso também não é saudável do ponto de vista do sistema, né?
dando continuidade no nosso cafezinho e já buscando aqui tentar trazer algumas proposições, eu gosto sempre muito de levantar proposições, levantar inquietudes, provocar com relação ao tema, como que a gente poderia enfrentar esse assunto. Eu acho que a primeira questão de enfrentamento a esse assunto é a gente tratar sobre o tema, conversar sobre o tema. Eu acho que é muito importante, já que estamos aqui, né, num podcast do nosso grande IBDP, que faz tantos trabalhos a nível nacional voltados ao direito previdenciário do ponto de vista científico, do ponto de vista dos processos, do ponto de vista da relação com a administração. Um ponto importante talvez seria pautar mais esse assunto, a gente conversar mais sobre esse assunto, né? Esse eu acho que é um ponto principal, assim, porque ainda é um assunto tabu, é um assunto que a gente ainda está aprendendo a conviver com ele, né? Porque a digitalização, o mundo digitalizado, nós tivemos um impulso, não sei se o ouvinte vai concordar comigo, mas nos últimos 5 anos a gente teve um impulso muito grande. Se a gente parar para pensar nos nossos últimos 5 anos de vida, a mudança, o padrão de viver mudou completamente. Talvez aí a pandemia possa ter sido um propulsor também disso, né? Porque até 2020 era mais incomum, né, o contato virtual, né, as videochamadas. Eu acho que isso tudo intensificou muito, e não só no poder público, mas na iniciativa privada, na nossa vida privada também. Então eu acho que ele é um assunto que a gente já sabe que a gente está convivendo com ele, a gente sabe que é preocupante, mas a gente ainda não parou para refletir mais sobre ele. Eu acho que é um assunto que a gente realmente precisa tratar mais. Depois, me parece que a nível assim, de especialistas, a nível de IBDP, nos corredores do IBDP, digamos assim, nos corredores dos escritórios, dos colegas de advocacia, dos professores, todos que vão estar acompanhando esse podcast, eu acho que é muito importante que a gente tenha uma maior atenção a pesquisas empíricas, que a gente comece a trabalhar com mais dados no direito previdenciário. Eu acho que hoje a quantidade de pessoas, de colegas que estão buscando a pós-graduação, especializações, mestrados, doutorados, importante, e mesmo notas técnicas, que cada vez mais a gente consiga descer a realidade e trazer esses números, porque hoje nós temos muitas pesquisas, as pesquisas não precisam ser feitas por esses especialistas, os dados nós temos, né? Eu citei mesmo aqui o PNAD de 2024 e citei também a pesquisa da conexão significativa, que é a pesquisa da TIC Domicílios, e vejam, a gente já tem esses dados, mas a gente precisa trabalhar, talvez, esses dados. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Então, acho que aqui o incentivo a pesquisas empíricas, a análise de dados, a metodologia da pesquisa. Quando a gente para trabalhar com dados, a gente vê como é difícil trabalhar com dados, principalmente nós que somos da área das ciências sociais, né? E aqui mais específico, ciências jurídicas. Então a gente tem alguns cacoetes do direito que às vezes eu pelo menos sinto isso no meu caminhar enquanto pesquisador, assim, mas a gente precisa desabrochar para isso. Então a gente precisa de mais pesquisas. Isso é um fato, eu acho, bem importante, né? Depois, claro, aí vem mais o ponto de vista da política pública. A gente precisaria de uma maior atenção a ela, né? Sem dúvida, né? Uma atenção maior do que é dada. Infelizmente, o que a gente tem visto nos últimos anos é a confirmação de que toda aquela promessa que foi feita do INSS digital em 2016, que envolvia, né, o serviço sem fila, o acesso simples aos aplicativos, redução de prazos, redução de erros, redução de pessoal, né, produtividade, transformação estrutural, esse era o lema, né, que é o lema da digitalização, né? No INSS, não posso falar por outros ambientes, mas no INSS, que é o ambiente que a gente convive diariamente, o que a gente verificou é que tudo isso foi utilizado muito mais com o intuito de reduzir, né, o número de pessoas na política pública. Então, o projeto INSS Digital, acho que ele se perde, de certa maneira, a partir do momento em que ele acaba justamente focando mais na utilização da tecnologia para reduzir pessoal, né, ou melhor, reduzir pessoal para substituir pela tecnologia, né? Porque o objetivo principal era a redução de servidores, era a redução do custo, era o fechamento de agências, e com isso gerar economia. Então começa por aí. A gente não, pelo menos do ponto de vista da realização do projeto, tem muita dificuldade em identificar a ideia de uma modernização. A modernização ela vem muito mais como um apagar de incêndio, assim, como, né, uma maneira de diminuir o custo da política. E aí, evidentemente, que ela não resolveu os problemas. Todos aqueles problemas que a gente tinha no ambiente físico vieram para o ambiente eletrônico e digital.
as filas estão igual ou até pior, a população segue perdida em muitos aspectos, no acesso, num bom atendimento. Então, claro, ganhamos muitas coisas, o mundo eletrônico tem trazido coisas que são inerentes a ele, então a gente tem hoje talvez uma interação um pouco mais fácil, mas temos um contingente que não está interagindo. Então eu acho que teria que haver um investimento, né? Então esse é um terceiro ponto, assim, um investimento forte nesse sentido, né? E a gente sabe que aí tem uma questão política que dificulta bastante. Então, trouxe esses 3 pontos, assim, né? Outra alternativa, né, dentro dessa ideia de investimento, o INSS pode talvez tentar cooperar mais, né? Eu acho que talvez poderia haver um cenário de mais cooperação com municípios, com estados ou com outros órgãos públicos nesse sentido. Mas eu acho que não tem como fazer isso sem um investimento maior, sem uma maior atenção a esses processos do INSS. O sistema ainda é muito arcaico, ele cai constantemente, os processos são muito simples, o diálogo ainda não é o ideal, a automação ela não é uma automação moderna, ela é uma automação simples, que mais prejudica do que reconhece, né? É o que a gente verifica, apesar de os números às vezes mostrarem diferente, né? Então eu acho que precisa haver um grande debate, né? Então, para concluir esse ponto, né, acho que tem que ter um grande debate, talvez. O INSS deve essa informação à sociedade. De que forma ele vê a digitalização dos seus processos, a operação digital dos seus serviços, onde ele quer chegar, o que ele já conquistou até agora. A gente não vê um planejamento nesse sentido, que a gente vê uma política incremental, ela vai acontecendo conforme a demanda, muito pouco diálogo, não há transparência na realização desses projetos, nem nos números, nem nas etapas dos projetos. Então, isso até pode estar publicizado, mas essa publicização não está acessível à sociedade, mesmo a sociedade mais organizada, que vai atrás desses dados, que quer entender um pouco mais como as coisas funcionam, né? E aí, claro, cria-se um cenário, né, para fraudes, para uso indevido de dados pessoais, cria-se um cenário para oportunistas de plantão, né? Isso acaba, de certa forma, prejudicando a política pública também, né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. E vejo, só para concluir, vejo com muito pessimismo o futuro. Vejo com muito pessimismo. Acho que o envelhecimento e o acesso à Previdência Social, e aqui não só a Previdência Social, a administração pública como um todo, acho que se não houver uma atenção a isso, a gente tem um risco muito grande de colapso social, se é que esse colapso já não está acontecendo. Porque eu vou dizer uma coisa com sinceridade para vocês. Às vezes a gente atende uma pessoa aqui no escritório com mais de 60 anos de idade, né, que vive com salário, 2 salários mínimos por mês, e a gente vai fazer uma análise cuidadosa da vida bancária dessa pessoa, autorizada por ela, evidentemente, né, contra-cheques, empréstimos consignados, operações financeiras como um todo, e o que a gente constata são situações estarrecedoras. Às vezes a pessoa tem descontado no seu... Começa que quando ela começa a receber o benefício, ela vai à agência e ela recebe um cartão que já não é o cartão da Previdência, já é um cartão de uma conta corrente do próprio banco. Já começa a ser debitado todo mês uma tarifa dela e ela nem sabe disso. E ela nunca vai saber, porque ela não acessa o portal do banco, porque ela é uma excluída digital. Então começa que ela nunca vai saber que está sendo descontado R$18,20 da tarifa mensal dela ali do banco. Tudo bem, até aí vamos lá. Paga para o banco, né? Depois o seguinte, o banco acaba, de certa forma, constantemente oferecendo serviços. Então já embute um seguro-desemprego, né? Ou às vezes uma outra operação como um consórcio ou uma previdência privada aberta. Esse desconto acontece, a pessoa não tem a devida ciência disso. Depois essa pessoa vai fazendo empréstimos também, vai acumulando seguros prestamistas que não autorizou, e tudo mais. Então, o que acaba acontecendo hoje? Um descontrole total da vida dessas pessoas. São mais de 30 milhões de pessoas que recebem seus benefícios todos os meses que estão completamente excluídas dessa informação. E aí é interessante, porque eu acho que agora eu consigo demonstrar bem o que é a desmaterialização do serviço público. Porque o que acaba acontecendo aqui? O digital... Hoje, com a digitalização da administração pública, o mundo digital é o próprio serviço público em si. Ele tem que ser transparente, ele tem que ser eficiente, ele tem que respeitar a legalidade, ele tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. A partir do momento que esse serviço público está sendo ofertado de uma forma que cada agente ali envolvido tira a sua parte desse aposentado,
Então vai lá, vende um seguro, vai para a seguradora, vai para o grupo econômico do banco, vai para a parte da seguradora. Aí tem a previdência privada, vai para a parte previdenciária. Quer dizer, o banco está lucrando muito em cima desse cidadão. E eu acho que tudo isso é reflexo da exclusão digital, do colapso social que talvez a gente já esteja vivendo, né? Então, eu acho que é uma situação realmente preocupante. Bom, queria encerrar minha participação aqui agradecendo o convite ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário por poder voltar a participar desse projeto. E eu estou sempre à disposição do IBDP para colaborar da forma que for necessária e por poder também tratar sobre esse tema, que é o meu tema aí de maior preocupação no momento, do ponto de vista mais acadêmico. E quero parabenizar o Instituto também, faço aqui, né, em nome da sua diretoria, mas em especial gostaria de deixar aqui registrado e parabenizar o colega Augusto César Bezerra por ter capitaneado o retorno desse projeto do podcast, que já ocorreu no passado e que foi bem importante no período pandêmico, inclusive, e que eu acho que é mais um canal que o IBDP tem para poder levar informação não apenas para os seus membros, mas para a sociedade como um todo. Então eu acho que aqui tem um aspecto bem relevante. Eu penso que uma pessoa idosa que assista, né, ou que ouça esse episódio que a gente está gravando aqui, que a gente está construindo aqui hoje, certamente vai ser de valia para ela também. Então esse trabalho ele vai muito além do aspecto técnico, sempre foi uma característica do projeto, eu pude perceber. Então quero parabenizar o Augusto também, César Bezerra, por trazer de volta e estar firme tocando o podcast do IBDP, o Cafezinho do IBDP, que é um projeto realmente muito, um dos grandes projetos aí que o IBDP realizou e agora retoma e volta a realizar. Então a exclusão digital ela é algo que hoje me parece muito real. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tema. Acho que é um tema que precisa ser suficientemente debatido no nosso meio do direito previdenciário. Por isso que, instigado pelo Augusto, eu escolhi esse tema para fazer aqui uma provocação através do podcast. Espero que de uma forma ou de outra possa ter colaborado aí com a inquietude de quem for ouvir o podcast para refletir sobre esse tema, que eu acho que é um tema realmente muito, muito atual no direito previdenciário. E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e outros conteúdos exclusivos. E lembre-se, todas as terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até o próximo episódio.